Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, ele deixa a seleção na Argentina, vai ao Brasil no meio do Mundial, da disputa do Mundial, para convocar a seleção principal. É inacreditável. Eu vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Parecem aquelas notícias do Olé do Brasil, sabe? Ou de alguma fake news que roda no seu grupo de WhatsApp pra gerar meme, piada, brincadeira. Eu não consigo acreditar, cara. A CBF trata a seleção brasileira de uma forma que eu nunca vi antes, eu nunca vi igual. Depois de uma Copa do Mundo em que o Tite, atual técnico da seleção, já tinha comunicado que deixaria o cargo um ano antes. A gente não sabe quem é o treinador. E estamos em maio, final de maio, começo de junho. Não sabemos quem é o técnico. E mais do que não saber quem é o técnico, o Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, está assumindo provisoriamente a seleção principal. Até aí nenhuma novidade, porque a CBF está tentando buscar um técnico estrangeiro, está tomando não na cara, sim, do Carlo Ancelotti, constantemente, e insiste. Não, mas peraí, é um negócio que eu nunca vi igual. Eu admiro muito o Ancelotti, acho que seria fantástico tê-lo na seleção brasileira, mas eu não entendo esse vira-latismo, esse desespero para, pelo amor de Deus, nos aceite, pelo amor de Deus. Eu acho isso uma palhaçada, eu não concordo com esse tipo de coisa. Tem técnicos aí disponíveis no mercado, até mesmo em clubes brasileiros, pode ser estrangeiro, pode ser... Cara, vamos lá, vamos resolver essa história. Nós temos um ciclo que é menor, porque a Copa do Mundo foi em novembro, dezembro, e agora na metade de 26 nós já temos uma Copa do Mundo. Eu sei que os próximos jogos das eliminatórias, eles são apenas em setembro, só que aí, ó, maio, junho, agosto, julho, agosto, setembro, acabou, 3 meses. E tem amistosos agora no mês de junho, na Espanha e também em Portugal. A seleção brasileira vai enfrentar Guiné em Barcelona e depois em Portugal a seleção de Senegal. Esse amistoso contra a Guiné em Barcelona, na Espanha, vai ser um marco e tudo mais na disputa contra o racismo. O Vini Júnior deve ser convocado, provavelmente vai ser convocado, vai ser uma figura representativa porque o jogo vai ser na Espanha, então vai ser um amistoso muito simbólico. Mas o que eu quero falar é que o Ramon Menezes, que está comandando a seleção sub-20 na disputa do Mundial, o Brasil perdeu para Itália e ganhou da República Dominicana, meteu 6-1. E agora vai enfrentar a Nigéria no sábado. A Nigéria não é um adversário tão simples, ela ganhou da Itália, que ganhou do Brasil. E o Brasil vai tentar encaminhar sua classificação para a próxima fase. O jogo é no sábado, mas isso não está definido. Pois bem, depois desse jogo no sábado, o Ramon sai de Buenos Aires e vai ao Rio de Janeiro no domingo para meio-dia convocar a seleção principal. Então ele vai ter que se dividir entre a seleção sub-20 e a seleção principal, parar de pensar, de planejar a seleção sub-20 que está em meio a uma competição e em meio à disputa de um mundial, para pensar nos nomes que ele vai convocar com a seleção sub-20 a partir do domingo. E por que essa correria toda? Porque domingo é a data limite que a FIFA permite que você envie os convocados, portanto 15 dias antes dos amistosos. O Brasil só tem até domingo para enviar essa lista. E aí o Ramon, que eu não sei porquê, não pode despachar na Argentina, lá no quarto de hotel ou numa salinha com os patrocinadores atrás e tudo mais, ele tem que ir ao Rio de Janeiro para fazer a convocação da seleção principal, e aí depois ele volta para a Argentina para continuar comandando o time no Sub-20 e depois em junho comanda a seleção principal nos amistosos. Cara, eu tô envergonhado. A dita maior seleção do mundo, única pentacampeã, tem esse tipo de comando, ou de não comando, né? Não consigo entender por que a gente não define um técnico de uma vez. Aí, por que tudo isso está acontecendo? Tem informações de bastidores de que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele é muito centralizador, ele gosta de analisar cada passo, ele gosta de analisar a lista, ele gosta de dar os pitacos dele.
Ele está centralizando a busca pelo novo técnico, então só ele tá fazendo conversas, porque a gente não tem um diretor técnico, não temos um coordenador técnico, como tivemos na passagem do Tite, vários inclusive, né? Juninho Paulista, César Sampaio, nomes fortes, com experiência, que estavam lá no dia a dia despachando, antes o Edu Gaspar. A gente não tem essa figura. Tudo está em torno do Edinaldo Rodrigues, que quer monitorar essa nova convocação. Aí ele faz o técnico da seleção de base, da base mais importante, né, que é uma categoria anterior à profissional, sair da disputa de um torneio, em meio à disputa de um torneio, pegar um avião e ir ao Rio de Janeiro para fazer a convocação da seleção principal. É inacreditável, eu nunca vi isso acontecer. E aí depois ele volta para se o Brasil classificar, né? Isso contando que o Brasil classifique depois de vencer a Nigéria. Vamos lá. Cara, eu não consigo entender. De verdade, de verdade. O Ramon Menezes vai ser o provisório definitivo. Ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando, porque se o Ancelotti continuar dizendo não, agora a CBF quer esperar terminar a La Liga, né? Não satisfeita com a eliminação do Real na Champions e com a manutenção do Ancelotti por lá, vai esperar a La Liga para ver se ele realmente não quer. E a gente não segue a vida, cara, a gente não segue em frente. E com isso a gente tem que se sujeitar a esse tipo de coisa. Não faz nenhum sentido, até porque o Ramon, com todo respeito, pode ser um cara da seleção de base, da observação de jovens, onde você não tem a necessidade da conquista do título, você tem a necessidade de promover esses jovens, de dar rodagem a eles no ambiente da seleção, de fazer com que eles disputem um torneio competitivo, de que eles ganhem rodagem. Muitos deles são titulares ou frequentam o profissional das suas equipes. Agora, ser técnico da seleção principal é outra turma, é outra parada, é outra história. E a seleção está permitindo com que o Ramon não apenas comande a seleção principal sem nenhuma experiência, né, mas também deixe de fazer a sua principal atribuição, que é o técnico, ser o técnico da seleção sub-20 em meio à disputa de um campeonato. Inacreditável. O Kaká, eu conversei com ele recentemente, inclusive já convido vocês para assistirem ao podcast do Denilson Show comigo, que vai ao ar nessa segunda, uma entrevista com ele. O Kaká quer muito, né, que seja um Ancelotti, é um incentivador disso, e eu também acho que seria uma boa, mas ele confirmou, assim, até vou dar um spoiler aqui, que o Ancelotti só vai assumir a seleção caso o Real não queira mais ficar com ele. Só que ele tem contrato com o Real até 2024, gente. Então, assim, pode acontecer do Real mandar ele embora daqui a pouco? Pode, mas não é a tendência. E ele não vai deixar o Real para assumir a seleção. Ele só vai assumir a seleção se ele ficar livre no mercado. Porque ele já tinha dito que o Real seria o último grande trabalho dele em clube. Depois ele queria pegar uma seleção. E ele gostaria de pegar a seleção brasileira. A questão é quanto tempo vamos esperar por isso? Enfim, comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!